Amém? Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 13. Então o tema da palavra desta manhã, no culto de ceia, segundo domingo do mês, o tema é comunhão, graça e amor. Por isso a nossa equipe de louvor cantou basicamente esses temas: comunhão, graça e amor. Nós vamos falar sobre esses três tópicos de uma maneira bem sucinta, para que você possa compreender e ser abençoado. Então agora vamos fazer silêncio, preste atenção na palavra, que é muito importante agora você se alimentar da palavra do Senhor nesta manhã. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. O apóstolo Paulo está dando a bênção apostólica à igreja de Coríntios. Ele diz assim: agora pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. É isso que Paulo está encerrando aqui o capítulo 13, que é conhecido como capítulo do amor. São 13 versículos. Eu não sei se isso é coincidência ou Deus permitiu que fosse colocado esse versículo como o 13º versículo e o capítulo fosse o 13º também, 13. Porque você e eu sabemos que para os místicos o número 13 tem uma grande importância, principalmente se o número 13 cair no mês de agosto, na sexta-feira. Tem gente que até não sai na rua, e quem gosta de fazer as suas matingas, né, as suas macumbas, ou sei lá, os seus ocultismos, gosta muito desse número e da sexta-feira. Não é o tema da mensagem, mas só para você entender, o número 13, ele é a junção do número 1 e do número 3. Número 1, o Deus único, o Deus soberano. Número 3, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que é a comunhão, a graça e o amor. São os três. Juntando o número 1 com o número 3, dá o número 4. Se você fizer a soma, o número 4 representa a graça de Deus através de Judá, que foi filho de Jacó com Lia, uma das suas mulheres. Ele teve Lia e Raquel e as duas concubinas. Então, quando Lia teve o quarto filho, ela disse: dessa vez vou louvar o Senhor. E aí nasceu então Judá, pôs-se o nome de Judá, que quer dizer louvor. Então é o quarto filho. Então Satanás é sutil nessas coisas, são detalhes. Por que o número 13 também? Jesus tinha quantos discípulos? 12. Mais um, que era Jesus, fez quantos? 13. Então isso é a numerologia bíblica, não mundana, só para você entender, né? E agora aqui vem 1 Coríntios 13, verso 13, justamente para você entender que Deus é um Deus de números também, e é um Deus que está colocando isso aqui na Bíblia, para que a gente possa saber que o número 13 é o número do amor. E aqui ele diz, encerrando o capítulo, ele fala: olha, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o amor é o maior deles. O Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. É a obra da Trindade agindo sobre nós. O Deus Pai é a obra criadora, o Deus que criou, o Deus que idealizou, o Deus que formou. Essa é a obra do Deus Pai, em conjunto com a Trindade. Mas para se referir à criação, nós referimos ao Deus Pai, a obra criadora. E o Deus Filho, que nós chamamos de Jesus homem, essa foi a obra redentora, a obra do perdão, a obra que salvou. O Deus Filho trouxe salvação à obra criadora,
a obra criadora se perdeu voluntariamente, porque deu ouvido à voz de Satanás, e aconteceu o quê? Que ela se perdeu. A criação de Deus se perdeu voluntariamente, decididamente. O homem foi enganado, mas ele decidiu se perder. E aí essa obra criadora necessitou de uma obra redentora. E aí foi necessário então o Deus Pai se tornar Deus Filho, através de Jesus, nascido de uma mulher santa, que não tinha contaminação mundana. E aí veio a obra do Deus Espírito, que é o Espírito Santo, a obra de restauração, a obra que equipa essa obra redentora. O Deus Espírito, que é o Espírito Santo, ele tem uma obra de restauração, de consolidar aquilo que foi salvo. Então o homem foi criado pelo Deus Pai, o homem foi salvo pelo Deus Filho, e o homem foi consolidado pelo Deus Espírito. Os três são um, e nós precisamos dos três em nós. Nós sempre agradecemos, Deus te abençoe, é assim ou não é? Nós sempre oramos em nome de Jesus, mas aonde está o Deus Espírito, o Deus da consolação, o Deus da restauração? Às vezes nós não falamos muito sobre o Espírito Santo. E a obra restauradora é a obra que gera em nós comunhão. O Espírito Santo é aquele responsável para gerar em nós comunhão uns com os outros. Está compreendendo isso? Deus cria, Jesus salva, perdoa, e o Espírito Santo restaura aquilo que se perde depois do perdão, porque nem todos conseguem levar uma vida reta com Deus depois que desce as águas, depois que é perdoado, depois do arrependimento. Muitos ainda fazem coisa errada, erram, pecam, e aí o Espírito Santo é a obra restauradora daquilo que foi salvo. Está compreendendo? Para que ninguém se perca. Veja a insistência de Deus, como Deus insiste com o homem, aquele que Ele criou com tanto amor para ser expressão da sua graça, da sua glória. Deus se preocupa com o homem, Deus não quer que ninguém se perca, por isso Ele montou toda essa estratégia, Ele fez todo esse mecanismo para que ninguém se perca. Então, quando alguém que já converteu, entregou a sua vida a Jesus, deixou o mundo, não é mais mundano, mas essa pessoa tem um deslize, ela então precisa entrar na restauração do Espírito, ela precisa novamente a ser consolidada através da comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito, porque o Espírito é uma pessoa da Trindade, e ele se entristece quando a obra restauradora dele começa a se perder. A pessoa começa a virar as costas para o Espírito Santo, ela não quer ter comunhão com o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa manter comunhão com o Espírito Santo e não ter comunhão com a igreja. Você pode pensar assim: eu sirvo a Deus, eu amo a Jesus e eu agrado ao Espírito Santo. Não tem como você dizer isso se você não participar da comunhão com a igreja. O Espírito Santo é relacionamento, Ele é comunhão, Ele é o responsável
para que tenhamos essa interação uns com os outros, estejamos juntos uns com os outros, ligados, interligados a Ele. Então quem está ligado ao Espírito Santo precisa urgentemente ter comunhão uns com os outros. Às vezes a pessoa fala: eu não gosto daquele irmão, eu não me dou bem com aquele, eu não vou na célula, eu evito algumas coisas. Então você está precisando conhecer melhor o Espírito Santo. Ah, é porque eu sou sistemático. Já imaginou se o Espírito Santo fosse sistemático? Não, o Espírito Santo ia falar assim: não, eu não sou muito de me envolver com aquelas pessoas ali, não. Eu só vou me envolver com alguns que me agradam, que falam que eu gosto da aparência, gosto do perfume dele. Eu só vou me envolver com essas pessoas. Já imaginou se o Espírito Santo fosse assim, seletivo? Ele não seria o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele quer relacionar conosco, ele quer ter comunhão conosco. E quando ele tem a comunhão conosco, nós passamos a imitar o Espírito Santo. Nós passamos a ter comunhão uns com os outros. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo começar a ser seletivo na igreja, a ser indiferente. Não tem como. Essa pessoa ainda não experimentou o Espírito Santo na sua totalidade. Está compreendendo isso, meu irmão? O Espírito Santo, ele tem algumas funções na Trindade. A primeira é comunhão conosco. Se o Pai criou, idealizou, se o Filho perdoou, salvou, o Espírito Santo, ele traz a restauração, e essa restauração, ela nos liga à Trindade. Essa restauração nos liga uns aos outros através da comunhão. Segunda coisa, o Espírito Santo, ele tem a responsabilidade, se podemos assim dizer, de ser aquele que nos ajuda. A palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda em todas as nossas fraquezas. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós junto ao Pai, porque nós não sabemos orar como convém. Olha a importância de termos o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Ele nos convence do pecado. Então essas são as funções do Espírito: comunhão, nos ajudar, interceder por nós e nos convencer. Será que nós estamos tendo uma boa comunhão com o Espírito Santo? Você está entendendo que Ele está te ajudando nas suas fraquezas? Você está entendendo que através de uma pessoa o Espírito Santo está te ajudando? Você está passando por uma luta, uma dificuldade, aí vem um irmão e se aproxima de você e relaciona com você num amor ágape, num amor de Deus, que é expresso através desse irmão que se aproxima. E aí você tem que entender que é o Espírito Santo usando esse irmão para estender a mão para você. Quando eu compreendo isso, eu estou entendendo a comunhão que o Espírito Santo dispensa a nós. Nós vamos ter comunhão aqui. Vai ter o espetáculo de Natal, vai ter a virada. Tem gente que é tão sistemática, falando: não vou. Se não vem porque é muito sistemático, cheio de sistema, toma cuidado, que você pode também estar tirando o Espírito Santo da sua agenda de relacionamento. Nós precisamos ser simples. O Espírito Santo, ele é simples, ele é de todos. Então avalie bem como é que está o seu nível de comunhão. Se você está escolhendo muitas pessoas para ter comunhão, obviamente nós nos relacionamos melhor com algumas pessoas, mas nós não podemos privar as outras de nós termos relacionamento com elas. Quando alguém se aproximar, ame. Esse é o último tópico aqui. Quando alguém se aproximar, tenha comunhão com ela. Eu posso ter comunhão com uma pessoa sem me relacionar com ela bastante tempo, mas eu tenho que ter a comunhão. A comunhão é algo mais imediato. O relacionamento, ele é mais duradouro, ele é mais extenso. Então quem tem relacionamento, obviamente tem a comunhão, precisa
tomar cuidado para não ser seletivo nos seus relacionamentos, porque a comunhão tem que ser com todos. Às vezes eu me relaciono mais com alguns. Jesus tinha isso. Jesus relacionava mais com Pedro, Tiago e João. Eram 3, os mais próximos. E dentre esses 3 tinha um que era mais próximo ainda, que era João. O próprio João se denominou discípulo amado. O apelido dele, discípulo amado. Amado por quem? Por Jesus. Eu não sei se os outros discípulos ficaram um pouco enciumados, não é? É como se eu chegar aqui com 3 irmãos próximos e falar: ô meu discípulo amado. E os outros 2 falam: mas peraí. Então foi o próprio João que se intitulou, não foi Jesus. O apelido de João, que o próprio João disse que ele era o discípulo amado. Ele até escreve no livro dele. Então Jesus se relacionava com 3, mas tinha uma intimidade maior com um. E com os outros 9, Jesus tinha comunhão com eles. Quando era um negócio mais sério, Jesus chamava os 3. Quando Jesus subiu no monte da transfiguração, ele não chamou todos, chamou 3, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus estava lá orando, apareceu ali no monte Elias e Moisés. Literalmente eles apareceram. E aí Pedro ficou tão empolgado, tomou a palavra e disse: vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Jesus disse: não, Pedro, você está sendo egoísta. E os que estão lá embaixo? Essa tenda não pode ser só para nós. Vamos manter a comunhão com todos. Então preste bem atenção nisso. A igreja de Jesus precisa andar nesse nível de comunhão. Muito importante isso. Está claro para a igreja? Está claro para os irmãos isso? Amém? Comunhão com o Espírito Santo me leva a ter comunhão com a igreja. Provérbios capítulo 18, verso 1 fala que o solitário procura o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. O que é o solitário? Não é tão somente aquele que fica sozinho, trancado dentro de um quarto. O solitário pode ser uma pessoa que está no meio de uma multidão, mas ele está solitário. E o solitário não tem a parceria de pessoas para ter comunhão. Então ele decide por si mesmo, da maneira que ele acha que tem que decidir. Por isso a Bíblia diz que o solitário procura o seu próprio interesse. Ele não procura o interesse do outro para ter comunhão. Então a solidão, ela é muito perigosa, porque ela pode levar a pessoa a se sentir sozinha, claro, sentir rejeitada, abandonada, mas na verdade ela tem uma dificuldade de ter comunhão com as pessoas. Eu gosto muito de falar com os irmãos, quem está mais próximo a mim sabe disso. Quando eu vou conversar com ele, eu falo: vamos marcar uma comunhão, vamos marcar um almoço, marca uma janta. Uma das coisas que eu mais gosto é estar junto, ter comunhão. Se vou ter um relacionamento, é resultado da comunhão. Se aquela pessoa vai aproximando, então você vai tendo ligação a ela. Porque tem gente que é de uma via só. Se você não liga para ela, ela não te liga. Se você não fala com ela, não fala com você. Passa meses sem falar com você. Aí você percebe que aquela amizade existe por causa de você, porque você que toma a iniciativa de ligar, de chamar, de bater papo. Se você não fizer isso, a pessoa não faz. Aí você começa a falar: oi, peraí, essa amizade funciona por minha causa. Não é uma via dupla, não é mão dupla, ela não vai e vem, ela só está indo. Aí você já começa a se sentir que você é um intrometido na vida daquela pessoa. É assim ou não é? Então é muito importante ter essa via de mão dupla. Vai e vem. Isso é comunhão. Isso é sinal que o Espírito Santo está aqui e o Espírito Santo está lá. Ele gerou comunhão, comunhão uns com os outros. E o Espírito Santo gera comunhão com a Trindade. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Senhor? Salmos capítulo 68, verso 5 e 6. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu entro no que diz Salmo 68, versos 5 e 8. Diz assim que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus
em sua santa morada. Ou seja, Ele é Pai dos órfãos e das viúvas na sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Olha aí, só os rebeldes habitam na solidão, mas Deus faz com que o solitário more em família. Qual família? A família de Deus. Deus proporciona a nós, através do Espírito Santo, que nós venhamos a ter comunhão. Morar em família é ter comunhão uns com os outros. Então quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com a igreja. Quem tem comunhão com Jesus, tem comunhão com a igreja. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, tem comunhão com a igreja. Amém? Segunda coisa que nós queremos reforçar nessa palavra, além da comunhão com o Espírito Santo, é a graça do Senhor Jesus. Primeiro, nós temos comunhão com o Espírito Santo. Essa comunhão, ela traz edificação na nossa fé. Relacionamos, somos edificados na fé, porque nós ouvimos testemunho de um e de outro, estamos sempre juntos, estamos entrelaçados, aí nós somos edificados na fé. Agora, a graça do Senhor Jesus, ela nos proporciona salvação, o perdão, é a obra redentora de Deus. Deus como Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus Filho, Ele traz a salvação. Olha na sua Bíblia aí comigo, Romanos capítulo 5, verso 2 até o 5. Então a graça do Senhor Jesus traz salvação. Agora, o que é graça? Quem é que sabe o que é graça? Graça é o que? Favor de Deus por nós. Favor de Deus. Graça é o favor do Senhor a nós, sem nós merecermos. Nós não mereceríamos esse favor de Deus, mas Deus, no seu infinito amor, que é o terceiro tópico, proporcionou a nós a graça, que é a salvação. Romanos capítulo 5, verso 2 e 5 fala: a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança não se confunde no meio das tribulações. Esperança te dá alento e força. Então a graça de Jesus, ela nos proporciona perdão e salvação. Eu preciso entender essa graça. Nós somos salvos pela graça, você já ouviu isso, mas às vezes você não entende ainda. Tem pessoas que não entendem, às vezes é neófito na fé ainda não compreende todas as coisas. Você está aprendendo agora. Somos salvos pela graça. A graça é o nome de uma igreja? É também, mas nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, do Deus Filho, da obra redentora que nos perdoou. Nós não merecíamos esse perdão, mas foi pela graça dele, e foi de graça também, sem pagar nada. Quem pagou foi ele. Ele pagou dispensando a nós a graça de Deus, o amor de Deus. A graça, ela envolve amor, envolve comunhão, envolve relacionamento. Graça é aproximação, ainda que eu não mereça essa graça, mas ela existe porque o Deus que nos idealizou, nos criou, Ele não desistiu de nós. Ele enviou a obra redentora, salvadora, expressando a graça dele, e de graça. Está compreendendo isso? Amém? Esta é a obra da graça, é a obra da salvação. Nós não pagamos nada para isso, para salvação não, mas para manter a salvação, para relacionarmos e termos comunhão, nós precisamos pagar um preço. Que preço? Preço de deixar de ser enjoado, ranzinza. Tem crente ranzinza, nojento, enjoado, misericórdia. E aí você convive com ele pela misericórdia, e a misericórdia
é a compaixão de Deus que habita dentro de nós, é a compaixão, com o coração. Com o coração eu vou suportar este irmão, porque eu tenho a graça de Jesus. A graça é tão grande em mim, que eu não vou rejeitar o ranzinza, o espinhento. Se você não ouviu e não assistiu uma palavra domingo passado à noite, ela está no YouTube, você pode assistir. Eu falei sobre avivamento, falei um pouco sobre o crente timbete. Sabe o que é timbete? É um espinhozinho, se passa assim, você ranha. Tem muito crente arranhando os outros, mas se você estiver no óleo do avivamento, você não vai nem sentir o timbete passando. Tudo isso é pela graça de Deus. Às vezes a gente acha que a gente merece muita coisa, aí se torna enjoado, cri-cri. Não, meu irmão, nós estamos no lucro, é ou não é? Misericórdia. Se não é Jesus para trazer a obra redentora, a obra criadora ia se perder, nós não seríamos salvos. A obra redentora veio para sustentar e manter a obra criadora do amor de Deus para conosco. Se nós estamos na graça de Deus, nós precisamos ser mais amável, mais tolerantes, suportar mais as pessoas. Quando se tem a graça de Jesus, se tem o favor de Deus e se tem esperança, porque a graça é salvação, graça é perdão. Quando eu tenho a graça, eu tenho o favor de Deus a meu respeito, a meu favor, mas não porque eu mereça, mas porque Ele decidiu me amar sem ser amado muitas vezes. Ele decidiu me salvar, me redimir, sem eu muitas vezes merecer. Quando se tem a graça, se tem o favor. A graça nos dá esperança. Por que a graça nos dá esperança? Por que a salvação de Jesus trouxe esperança para nós? Olha o que diz Mateus capítulo 12, verso 20. Por que a graça me traz esperança? Porque Mateus capítulo 12 mostra exatamente como Deus nos pegou, como Deus nos viu. Deus nos viu dessa forma, e aí enviou Jesus com a sua graça redentora. Mateus 12, verso 20 e 21. Diz assim: olha a graça de Deus que é expresso na vida de Jesus. Jesus é isso aqui, ó: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então presta atenção aqui, irmão. A graça nos dá esperança. Por quê? Porque Jesus é a expressão da graça de Deus no nosso meio. E essa graça que é Jesus, expressa para nós, ela não esmaga a cana quebrada. Você conhece cana? Já foi num garapeiro, e ele passa a cana ali, ela começa a soltar toda a sua seiva, o seu caldo, e ela de repente não serve mais, joga fora o bagaço. É assim que Deus nos viu e nos pegou. E Deus nos pegou através da graça de Jesus. Jesus foi as mãos de Deus que nos pegou, como aquela cana ali, que já não servia para nada. E Ele disse: eu não vou esmagar a cana que já está quebrada, eu não vou acabar de sentenciar e destruir essa cana. Vocês lembram daquela passagem da mulher de João capítulo 8, que é intitulado Mulher Pecadora, Adúltera? Se eu pudesse mudar aquele título na Bíblia, claro que eu não vou fazer isso, mas eu ia colocar Mulher Perdoada. Lá está a mulher adúltera. Chega uma porção de gente, pegou aquela mulher em um adultério, pega ela, leva para perto de Jesus, joga ela lá no chão, e pegam em pedra e falam: nós vamos apedrejar ela. Aí eu pergunto, e você também pode estar perguntando: cadê o rapaz, o homem que estava lá? Será que pegou só a mulher? Por que não pegou o homem? Teria que ser os dois. Mas para complicar para Jesus, eles pegam só um e colocam lá, e Jesus fala: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Então aquela mulher era uma cana quebrada, moída, que já tinha sugado tudo dela, sem expressão, largada, abandonada, mal vista. Jesus olha e fala: vem cá. Sabe o que é isso? Ele colocando seiva novamente naquela cana. Isso é graça de Deus, é o perdão, é Deus trazendo restauração para a pessoa, levando essa pessoa a ter comunhão com o Espírito Santo novamente. Está compreendendo isso, meu irmão? Então você e eu, talvez viemos para Jesus como uma cana quebrada, e Jesus foi inserindo seiva, injetando seiva. Uma cana quebrada não tem valor para o mundo, mas para Jesus tem muito valor. Qual foi o tipo de quebradura que te trouxe para a igreja? O que foi que Jesus teve que expressar a graça dele em você? Colocar mais seiva, injetar, você ficar uma cana bonita. E ele diz que ele não apaga a torcida que fumega. A torcida que fumega não é do Corinthians, não. Aquele fumaceiro, né? Não. A torcida que fumega aqui é a lamparina que está apagando. Já viu aquela lamparininha? Torcida aqui é lamparina, aquela que está assim fumegando, já está, apaga, não apaga. Já viu isso? Quem morou na roça sabe disso. A lamparininha, ou a vela. Ali qualquer vento que passar ali, apaga, não é? Se a lamparininha está aqui, apaga, não apaga, se você passar assim, ó, ela já apaga. Ao menor vento ela já apaga. Está sofrendo tanto, está doendo tanto, está passando por um perrengue tão grande, que qualquer coisinha fere mais aquela pessoa, apaga ela, destrói ela. Se alguém chegar lá e fizer, tão simples. E é nessa simplicidade que nós muitas vezes apagamos a vida de muita gente. Mas Jesus fala: não, eu não apago a lamparina que está apagando, eu vou fazer ela vencedora. É isso que ele diz, amém? Esse é a graça do Senhor Jesus. A graça, ela é suficiente, ela nos basta. Você não precisa pagar promessas mais para Deus, para receber a graça de Jesus, porque a graça é o amor imerecido de Deus para conosco. Esta graça não se paga, ela é de graça, mas ela tem um preço, que é o preço da comunhão, da renúncia, do desapego, da fidelidade. Amém, igreja? E por último eu quero encerrar com o amor de Deus. Primeiro falamos sobre comunhão, segundo, a graça. Eu quero encerrar rapidamente aqui. Os irmãos da música já podem vir, os irmãos que vai servir a ceia já podem vir. Já vamos aqui, eu quero só encerrar, porque nesses dois tópicos nós já falamos um pouco do amor de Deus. Tanto a comunhão do Espírito quanto a graça é uma expressão genuína do amor de Deus derramado sobre nós, porque é o amor de Deus que traz comunhão, é o amor de Deus que trouxe a graça. Agora preste bem atenção, irmão. O Velho Testamento começa com a criação de Deus, né, que diz lá, Gênesis 1, verso 1, havia trevas sobre a terra era sem forma e vazia. O Velho Testamento, o primeiro versículo é assim: a terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra se tornou sem forma e vazia, primeiro versículo. E o último versículo do Velho Testamento termina lá em Malaquias 4, 6, com maldição. Deus falando: eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha amaldiçoar a terra. Começa com a terra vazia e termina com maldição. O Velho Testamento. O Velho Testamento é figura do Novo Testamento. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Ou seja, como se o Novo Testamento fosse esse pedestal aqui, e o sol bate aqui e faz uma sombra lá. A sombra é o Velho Testamento das coisas do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento começa com a genealogia da esperança de Jesus. Começa a falar: Jesus nasceu de fulano, esperança. E o Novo Testamento termina, o último versículo de Apocalipse 22, termina aqui: e a graça de Deus seja para sempre com todos.
Olha aí, se o Velho Testamento inicia com a terra sem forma e vazia, e termina com uma expressão de maldição, Deus traz a sua graça e insere ela no Novo Testamento, que é a vida e a história de Jesus e da igreja, trazendo esperança e graça dele. Amém? Esse é o nosso Deus. É o Deus Criador que não te esqueceu. É o Deus Redentor que te perdoa. E é o Deus Espírito, o Deus que quer que você tenha comunhão. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo. Esse versículo é o mais conhecido, mas talvez um pouco compreendido. Porque Deus amou o mundo. Amou eu e você. Amou o mundo, cosmos. Amou o mundo, natureza. Amou a fauna, a flora. Deus amou todo esse mundo. Não é um mundo de pecado. Deus amou o mundo, criador, criado por Ele. Amou de tal maneira que Ele deu Jesus. Jesus não é só para nos salvar do inferno. Jesus é para nos tornar pessoas melhores, nos tornar ecologicamente melhores. Tem crente que polui mais o mundo do que o ímpio. Tem crente que bebe uma Coca-Cola, joga a latinha aqui e o cesto de lixo está ali. Aí vai reclamar do cara que está fumando um cigarro, joga a bituca ali no chão. Tem crente que masca um chiclete, em vez de jogar ele no lixo, ele joga no chão. Jesus foi enviado para salvar o mundo ecológico também. Nós somos responsáveis para despoluir as coisas, para não jogar lixo de qualquer jeito na rua. Somos responsáveis para separar lixo, plástico, vidro, papel. Vocês são jovens aí, joga chiclete no chão não. Um dia minha filha, nós estávamos lá em São Paulo, numa cidade de uns amigos. Ela pegou um chicletinho, botou na boca, em um condomínio que nós estávamos, e ela jogou o papel no chão. A moça que estava dirigindo o carro, parou o carro na hora, falou: desce e pega um papelzinho daquele chicletinho pequenininho. Olha a vergonha. Ela falou: não, meu pai é síndico desse condomínio aqui, e nós queremos educar o povo, e as minhas amigas não podem jogar um papelzinho desse no chão. O carro tem a lixeirinha, põe aqui. Deus amou o mundo, amou o sistema ecológico, amou os mares, amou a terra, amou o que Ele criou, de tal maneira que Ele deu Jesus para o sistema ecológico. Ele deu Jesus não só para nos salvar dos pecados, mas nos salvar de sermos crentes poluentes, que dá mau testemunho nessa área. Então esse é o amor de Deus. Amém, igreja? Feche os seus olhos, vamos orar. Os irmãos já podem pegar aqui, descobrir os elementos da ceia. Nós vamos orar. Enquanto isso, vocês podem cantar a graça de Deus. Tudo que você tem feito, o Senhor está aqui para te perdoar nessa manhã. O amor dele é perdão. O ensino de toda a Bíblia é que somente podemos alcançar a plenitude e a perfeição. Nós podemos alcançar a perfeição do amor de Deus se nós formos como Deus. E essa é a vontade dele, que nós sejamos como Ele. Deus quer que nós sejamos perfeitos. Deus quer que nós sejamos perfeitos. E o ensino da Bíblia é que nós venhamos a alcançar essa perfeição, essa plenitude de perfeição, sermos semelhantes a Deus, mas através da justificação de Jesus, através da comunhão com o Espírito Santo. Senhor, nós oramos nesse momento tão importante agora da ceia, que o Senhor traga perdão, nos perdoe. Coisas tão banais, tão insignificantes muitas vezes, faz com que a gente fique separado da ceia, mas que haja perdão nesta manhã. Confissão do pecado, para que haja perdão. Queremos confessar o nosso pecado agora. Queremos confessar as nossas falhas, nossos erros. Confessamos através da comunhão com o Espírito Santo. Ele que intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém. Confessamos através do Espírito, que nos ajuda em nossas fraquezas, que nos convence. E o teu amor, Senhor, nos aceita,
A tua graça nos perdoa. Todo mundo está de porte aí de pão e suco. O pão representa a carne de Jesus e o suco representa o sangue. Essa carne, esse corpo do Senhor foi entregue lá naquela cruz, voluntariamente. Isso é graça. O suco representa o sangue, que é o perdão, mas também representa a comunhão do Espírito Santo. Quando nós participamos da ceia, estamos tendo comunhão. E todo o gesto de Jesus significa o amor de Deus entregue por nós. Senhor, nós consagramos este pão e este suco. Celebramos a ceia uma vez ao mês, Senhor. Nós valorizamos esse momento e nós reconhecemos que a ceia é para a comunhão do corpo. Reconhecemos que a ceia é o teu amor expresso por nós. Reconhecemos que a ceia é a graça do Senhor sobre nós. E nós tomamos e comemos da ceia, anunciando a tua morte, até aquele dia que o Senhor virá para nos arrebatar e nos levar para sempre com o Senhor. Amém? Vamos todos participar do pão, comer do pão juntos, todos juntos. Essa é a primeira ceia de vocês, podem comer do pão junto. Glória a Deus. Vamos todos participar agora do cálice do Senhor. Se você quiser orar agora, ore agradecendo a Deus. E logo após esse momento, estamos encerrados. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Bom domingo a todos. Vocês aqui.